Boa noite a todos. Mais uma vez, voltando aqui com as lives, para conversarmos mais um pouco da Palavra de Deus. E hoje vamos aprender um pouco com a carta de Paulo aos Romanos. Primeira carta de Paulo, que temos a Bíblia Sagrada. Paulo escreveu para a igreja de Roma. E vamos receber aqui para nos ensinar sobre a carta de Paulo aos Romanos, o pastor Guilherme Raunsemes, da Igreja Primeira Batista da Igreja de Rafah. Vamos ver se ele já está aqui. Ele está chegando para nós conversarmos sobre o livro de Romanos. O livro é um livro doutrinário. Boa noite, irmão Adriano, outro irmão Everton, que já estão aqui. Irmão Claudinho está chegando. Abençoe. Que tenhamos uma noite, um tempo de aprendizado da Palavra de Deus. E nessa noite, ele está chegando aqui. Boa noite, pastor. Boa noite. Tudo bem, Daniel? Bem, graças a Deus. Joia, tá me ouvindo bem aqui? Estou ouvindo sim. Está bem Tá? sim. E eu, está me ouvindo bem? Sim, tô te ouvindo bem também. Tá bom. Vou tentar ajeitar aqui meus equipamentos aqui de transmissão. Ainda bem que a câmera não pega tudo aqui que a gente tudo que a gente faz aqui para poder transmitir aqui. Vou só tentar trocar um. Opa. Aí eu aqui, Daniel. Peraí. Você tá correndo ainda, Daniel? Estou meio parado atualmente. Tá parado? Pandemia, parei, Aham. voltar. Bom De exercitar. vez em quando eu vejo um monte de gente aí correndo pela rua aí com a máscara aí. Mas imagina, é ruim pra caramba É ruim. Uma vez que eu correr fui com a pedir máscara. sim, por Uma atenção. falta de ar. Ah, sim, isso. Tudo bem, Isso. Daniel. Agora eu tô ajeitado aqui. Vamos conversar hoje sobre a Epístola de Paulo aos Romanos. Isso. Uma importante epístola, como toda a Bíblia é. Aham, Epístola bem doutrinária. com certeza. E é a maior epístola de Paulo, né? Sim, Em todas as vezes. Romanos é uma das maiores cartas que Paulo realmente escreveu, né? 16 capítulos, né? Sim. Paulo, se eu não me engano, foi o autor que escreveu mais do Novo Testamento. Eu acho que ele só perde para Lucas, eu acho. Se eu não me engano. Foi Lucas duas. que escreve 2 cartas, mas em quantidade de palavras lá que a turma conta lá, né? Parece que Lucas ainda ganha. Somando Sim. Lucas e Atos, acho que a quantidade de versículos ou de palavras, alguma coisa assim. Lucas ainda ganha de Paulo. É porque tem a carta de Filemão, é pequenininha, né? Filemão. Sim, tem umas cartas que são pequenas, né? Mas Romanos é a carta maior, né? Maior Sim. carta de Paulo, né? Foi a primeira que ele escreveu mesmo, pastor? Nós sabemos que a Bíblia não está em ordem cronológica, né? Foi a primeira que ele escreveu mesmo ou ele escreveu Não, outra? não foi a primeira não. Tava dando uma estudada aqui. A primeira carta que Paulo escreveu foi a carta aos Tessalonicenses. A primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo escreveu. Primeira, segunda, né, carta aos Tessalonicenses, né? Aí, enquanto ele estava na segunda viagem missionária, tá bom? E aí, quando ele retorna da segunda viagem missionária e vai para a terceira viagem missionária, ele escreve, quando ele está em Éfeso, né? Ele escreve a carta aos Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios, né? Aí depois ele escreve a segunda carta aos Coríntios, e aí então, quando ele está em Corinto, que ele escreve a carta
de Romanos, né? Sim. Então é praticamente ali no final, né? Da terceira viagem missionária dele, ele escreve a carta aos Romanos, né? E tem todo um propósito, né? Por que que ele quer escrever essa carta aos Romanos, né? E a própria carta aos Romanos ele deixa essa deixa aí, né? Sim. Ah, é interessante porque é justamente no final da terceira viagem missionária, mas ele escreve tendo em vista que ele quer ir para Roma, visitar Roma, né? E não só isso, né? Na verdade ele quer ir para Espanha, né? Levar o evangelho para Espanha. Isso fica muito claro no final, né, da carta. Tem minha Bíblia aqui. Logo no primeiro capítulo também, né, ele fala que há muito tempo ele já queria ir visitar os romanos, né? Ele não conhecia Roma ainda, né? Não, ainda não. Ele não foi ele que fundou a igreja, né? De Sim. Roma, né? A gente não sabe quem foi que fundou. Alguns falam que foi Pedro, né? Mas a gente não tem certeza de se foi ele realmente que fundou ou não. Se quem foi o fundador da igreja lá de Roma, né? Mas quando ele escreve a carta, é uma igreja que ele ainda não conhecia, né, pessoalmente, não foi uma igreja que ele fundou, né? Mas ele tinha o conhecimento, né, daquela igreja, né? O que se passava por lá. E logo no primeiro capítulo, né, ele fala do desejo, né, que há muito tempo ele já queria ir visitá-los, né? Ah, e no final da carta, né, ele lá no capítulo 15, se não me engano, isso. No capítulo 15 de Romanos ele fala que ele está escrevendo a carta porque ele tem o desejo de ir para Roma, né? Mas Sim. é de passagem, né? O propósito final dele, quando ele fala que em Romanos 15, 23, né? Não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando eu for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Então eu costumo falar que Romanos é que nem como posso dizer, aquele projeto missionário, né? O missionário ele é chamado por Deus, né, para ir em determinado lugar e ele tem o seu projeto ali, ele começa a apresentar às igrejas, né? E apresentar o projeto, né, especificamente, e também arrecadar o sustento, né, que ele precisa para ser enviado. Então Paulo ele tem o desejo de ir para a Espanha, né, e como Roma é caminho, então ele escreve essa carta para Roma, né, uma igreja que ele não conhecia, não foi fundada por ele, mas ele escreve. É interessante, é uma carta, apesar de ser interessante a gente observar umas curiosidades da carta aí também, né? É uma carta que Paulo tem um desejo missionário, mas é uma das cartas com conteúdo mais teológico que tem, né? Todas têm, né? Conteúdo teológico todos têm, né? Obviamente, né? Isso a gente não pode dizer qual que tem mais conteúdo teológico ou não, né? Mas é uma carta muito teológica, onde apresenta ali o Evangelho de uma forma muito clara e muito aprofundada, né? De novo, todas as cartas têm apresentação do Evangelho, né? Tudo. Seria incorreto a gente dizer que só Romanos, né? É a carta mais, digamos assim, o Evangelho puro, né? Todos os livros da Bíblia, né? Novo Testamento especificamente é o Evangelho puro, né? Mas a forma como Paulo apresenta ali, expõe o Evangelho, né? Mas ele tem desejos missionários, então como você vê que missões e teologia andam caminho juntos, né? E ele tem É, o desejo de... marcou a história do cristianismo essa casa, né, pastor? Por causa de Lutero, através dela, que Lutero Sim, protestou. exatamente. Lutero que, lendo Romanos 1, é extremamente relevante, né? A carta de Romanos. Lendo Romanos 1:17, né? Foi praticamente a, o versículo que abriu a mente de Martim Lutero, né? Sim. Ele fala, né? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim
é pela fé. Aí que cai a ficha dele, né? Que a salvação não é pelas obras, mas exclusivamente pela fé. Foi lendo Romanos. Daí Paulo ele tem esse desejo, ele expõe o evangelho, né, e apresenta esse evangelho para Roma, que provavelmente já conhecia, né, o evangelho, claramente ali. Mas Paulo ele tem esse desejo, envia uma carta para eles, para conhecer um pouco mais, apresentar o projeto missionário dele para que ele possa ir para a Espanha. E a igreja de Roma, que não conhecia ele, possa ajudá-lo aí financeiramente, né, enviando eles para a Espanha, que seria ali até praticamente ali, os confins da terra. E algo que chama Tá tendo uns atenção ali. cortes na transmissão Oi? tá tendo uns cortes na Ah, tá transmissão. cortando? Sim, o que será? Será que é a minha internet? Tem hora que a imagem para, tem hora que a voz para. Ah, é? É É, engraçado que para mim não olha lá, apareceu cortou, nada. Voltou? Cortou? cortou assim. Ah, é? Vamos Será ver, que é a minha vamos, internet? vamos ver se Pode vai ser até que onde prejudicar muito. Mas que não, por se enquanto tá começar, certo. se começar a cortar muito, você fala, eu tento mudar de lugar aqui, Tá. tá? Até por ser uma igreja que ele não conhecia pessoalmente, ela não tem, como muitas outras cartas, tem repreensões a coisas que acontecem na igreja, né? Como muitas cartas tem, como Coríntios tem, né? Gálatas, Isso. É. né? Não tem muitas repreensões, né? Tem lá no final, né? Praticamente ali o capítulo 12, 13, ele fala bastante sobre a mutualidade, né? Mas Paulo não especificamente ele não confronta um pecado específico da igreja, né? E é interessante observar também que, apesar de ser uma igreja que Paulo conhecia pessoalmente, né? Aquelas famosas lá, parte final das cartas dele, Olha, muita gente ele ele fala. faz as saudações ali, né? E é a que tem o maior número de pessoas citadas ali. E Apesar de ele não conhecia conhecer, né? isso. Talvez ele conhecia algumas pessoas da igreja, mas é interessante observar isso também, né? Ele fala bem da febre, né? No primeiro versículo. Isso, 16, né? Né? Aham. Alguém falou dela para ele, né? Sim. Que Aham. então, o propósito
os homens se corromperam. Essa questão do pecado é interessante, né? A depravação do homem, né? Que afetou o homem como um todo e todos os homens, né? Ele fala que não há nenhum justo e nenhum sequer. Ninguém que busque, ninguém que entenda, né? Ninguém que busca Deus, ninguém que entenda. Todos se desviaram, né? E ele começa a falar também da corrupção total do homem. O pecado corrompeu o homem como um todo, né? Ele vai falar que suas gargantas são um túmulo aberto, veneno de serpente está nos seus lábios, suas bocas cheias de maldições, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça estão no seu caminho, né? Não conhece o caminho do Pai, aos seus olhos é inútil temer a Deus, né? É aquilo que Deus diz lá em Gênesis capítulo 6, né? Sobre a depravação do homem, que o homem, Deus se arrependeu, né, de ter criado o homem, porque todo o pensamento, né, e as inclinações do coração era somente para o mal, né? Então o pecado corrompe todos os homens e o homem como um todo. Não importa se ele é judeu, se ele é gentil, né, se ele é brasileiro, todos nós estamos debaixo da condenação, né? E até é interessante notar que o pecado é a doutrina do pecado, né? Você é a única, digamos assim, doutrina, única não, né? Mas digamos assim, uma das doutrinas que você menos precisa ficar lutando para provar, né? Porque Sim. todos reconhecem que em algum momento da vida já cometeu algum pecado, não só na ação, mas também na motivação, né? A intenção do coração, os pensamentos maus, que muitas vezes não são revelados, né? Não são manifestos, mas se colocar uma tela, né, e projetar tudo que está na sua cabeça, para todo mundo poder ver, eu acho que eu seria o primeiro a sair correndo. Então, por quê? Porque o nosso pensamento é mau também, a gente não consegue ver uma vida perfeita, né? Então, por isso que ele conclui dizendo que todos estão debaixo do pecado, não justo nenhum sequer. Outro dia eu fui num velório aqui em Rafar, conversando com um rapaz ali, acho que ele estava meio bêbado até também, e eu falando para ele, né, que todos os homens são pecadores, né, e ele perguntou para mim assim, até o Papa é pecador? Né? Eu falei assim, olha, o Papa é homem, né? Se ele é ser humano, então ele também é pecador, né? Porque a Bíblia não põe exceção para ninguém. O único ser humano que viveu uma vida correta, né, foi Jesus Cristo. Não há pastor, não há apóstolo, não há papa nenhum que nunca tenha pecado, não precise de Jesus, né? Não precise da graça de Deus para poder ser salvo, né? Então todos estão debaixo do pecado. É isso que Romanos capítulo 1 a 3 vai dizer, né? Vai dizer. Inclusive que ele fala até aqui aqueles que não têm lei, né? Não tem a lei, por exemplo, o cara não tem escritura, né? Como é que ele sabe o que é certo e o que é errado, né? O Paulo vai dizer aqui que existe uma lei gravada no nosso coração, né? Você não precisa de um código penal, né? Uma constituição dizendo que matar é errado, né? Isso já está no coração nosso, né? Você roubou alguma coisa, né? Já está no coração, né? Os índios não têm muitos não têm a Bíblia ali, as Escrituras, não tem um código legal ali, não conhece a Constituição brasileira, né? Mas eles sabem que matar é errado, né? Eles têm as penas próprias ali por isso. Por quê? Porque há uma lei gravada no coração deles. Então todos são indesculpáveis, né? Até aqueles que não têm acesso às Escrituras também é indesculpável. E Paulo vai deixar isso muito claro. Desde o capítulo 1 que fala. Foi no 2 e no 4 começa a falar da justificação pela fé já. Começa falando de Abraão, né? No capítulo 4. O 3 e o 4? No 4 começa a falar da justificação pela fé através de Abraão. Começa citando Abraão, né? Aham. O 4 é praticamente uma explicação, né? Da justificação pela fé, né? Porque a partir do versículo 21, né, do capítulo 3 ainda, Paulo ele começa a dizer a solução disso, né?
ele vai dizer o seguinte, né, que todos nós estamos no pecado, mas no 21 ele começa, né, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, na qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então ele fala aqui, ele vai continuando um pouco aqui mais, né? No versículo 28, né? Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei, né? Então, seja a justificação, né, a gente se tornar justo, ser declarado justo, não acontece por causa de um bem que a gente faz antes, né? Não é por causa das nossas obras, não é por causa da obediência à lei, não é por causa de boas ações, né? Não é porque você tem que se tornar uma pessoa melhor, né? Mas você é justificado, você é declarado justo, né, por meio da fé em Cristo Jesus. A fé, né, para todos aqueles que creem, né? Então é um processo, digamos assim, muito simples, né? Você reconhece que você está nessa condição de condenado, né, e você crê em Jesus, que o sacrifício dele, né, é o meio pelo qual Deus perdoa os nossos pecados, né? Porque como o próprio Paulo vai dizer lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, né? Então, Hebreus vai falar sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, né? Quando Adão pecou, né, Deus sacrificou um animal para cobrir, né, com a pele cobrir a nudez de Adão e Eva, já simbolizando ali, né, que a forma para a gente ter os nossos pecados cobertos e perdoados era por meio de um sacrifício que foi providenciado por Deus, né? Então, Paulo vai deixar muito claro aqui em Romanos 3 que nós somos justificados, né, que Deus ofereceu a Cristo como propiciação, né, mediante a fé pelo seu sangue. Propiciação é se tornar propício, favorável, né? O pecado nos torna inimigos de Deus, separados de Deus, como o versículo 23 fala aqui, todos os pecados estão separados, né, afastados, destituídos da glória de Deus, então somos inimigos de Deus, mas agora o sangue de Cristo nos torna propícios a Deus, né? Ele aplaca a ira de Deus e nos torna favoráveis a Ele. E tudo isso acontece por meio da fé. Cristo morreu pelos nossos pecados. E o que eu preciso fazer agora para receber essa justiça não é algo que eu faço. Eu simplesmente recebo a partir do momento em que eu creio em Jesus como meu Salvador. A partir desse momento, é como se a justiça de Jesus fosse imputada sobre a minha vida, fosse colocada sobre mim, né? E eu me torno justo, eu sou declarado justo. Na verdade, o termo tornar justo não é muito correto, né? Mas eu sou declarado justo, né, diante de Deus, né? E agora, depois ele vai falar, essa justificação ela tem que ser demonstrada no dia a dia, né? Na santificação, né? Mas para você ser salvo, independentemente das obras da lei, é pela fé em Jesus Cristo. E Paulo, no capítulo 4, né, vai dizer que até Abraão, o pai, né, da nação israelita, também foi justificado pela fé em Deus, né? E não por obediência, não foi pela circuncisão, né? Porque dizer aqui, falando de Paulo, né, de Abraão, no versículo 3, né, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça, né? E isso foi a partir do momento em que, se eu não me engano aqui, no versículo 3, 4, 3, Gênesis 15, né, que relata aqui, né, Gênesis 15, quando Abraão creu em Deus, isso foi imputado como justiça, antes dele ser circuncidado. A circuncisão de Abraão aconteceu no Gênesis capítulo 17, né?
essa fé que Abraão demonstrou aqui, né, foi a promessa de que Deus faria dele uma grande nação, né? E ele creu em Deus. E isso foi acreditado como justiça, né? Então, a própria Abraão, ele foi justificado pela fé. E depois só que ele foi circuncidado, né? Então, ele não precisou ser circuncidado para ser justificado. Ele foi justificado e depois circuncidado. E Paulo usa esse exemplo de Abraão como o modelo ali de justificação. Até Abraão, ele foi justificado pela fé. Da mesma forma, nós também somos justificados também pela fé em Jesus Cristo, né? E, se eu não me engano, ele vai falar aqui até que a própria circuncisão não é, a verdadeira circuncisão não é da carne, mas é do coração, né? Eu não lembro se é aqui que ele fala isso, realmente, né? Mas em algum momento Paulo vai dizer isso também. Que o que importa é a circuncisão feita no coração. Versículo Não a 11. circuncisão na... Oi? Versículo 11. Versículo 11. Quando ainda é circunciso. Isso. Exatamente. Por conta ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, né? Exatamente. Então ele usa o exemplo de Abraão. Abraão, o próprio Abraão, pai da nação israelita, ele foi justificado pela fé em Jesus Cristo, na promessa de Deus ali, no caso, né? Ele foi justificado na promessa, no cumprimento da promessa. Nós somos justificados, né, no cumprimento da promessa. E Deus, Jesus, ele já morreu pelos nossos pecados, né? Que Paulo fala que nós estávamos separados de Deus, não tínhamos paz com Deus. Através da justificação, temos paz com Deus. Versículo 1 do capítulo. Capítulo 5, exatamente, né? Tendo sido, pois, justificados, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Interessante quando Paulo sempre põe Jesus no meio aqui, né? A gente não é justificado simplesmente porque a gente faz alguma coisa de bom. A gente é justificado, de novo, por meio de Jesus Cristo, né? Então, por meio de Jesus Cristo, nós somos justificados e nós temos agora paz com Deus, né? Estamos num novo relacionamento com Deus agora. Antes, como você disse, né, éramos inimigos de Deus, mas agora somos amigos de Deus. Estamos num novo patamar.
Você, estou colocando aqui em outras palavras aqui, tá? Mas você é uma nova criatura, né? Você nasceu de novo, né? Não faz sentido você voltar para aquela velha vida, né, que você estava vivendo antes. Você morreu para o pecado. Não faz sentido você, né, agora... É uma ilustração muito clara isso também na própria ressurreição de Lázaro, né? Lázaro, quando Jesus ressuscita Lázaro, né? A primeira coisa que ele faz, para uma ordem que ele dá, é tire as roupas de Lázaro e vista ele com roupas novas, né? Ou seja, aquele tipo de roupa é para um defunto. Tira aquela roupa velha que ele está agora de defunto e põe uma roupa nova nele. E esse que é o sentido, né, da vida cristã. Não significa que a gente vai ser perfeito, né? Santo, puro, tal. Não é uma desculpa para você pecar, né? De forma nenhuma. Mas a justificação deve te motivar à santificação. Você não é salvo por meio das obras, das boas obras, mas você é salvo para as boas obras. Paulo vai dizer isso em Efésios, capítulo 2, né? Vocês não foram salvos, são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, né? Pois vocês são feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, Paulo ele vai apresentar essa questão da santificação, né, com várias ilustrações aqui que a gente usa para o batismo, né? O batismo que é essa ilustração, né? Você morreu para o pecado e nasceu para uma nova vida em Jesus Cristo. Não faz sentido você voltar para aquele tipo de vida antes. Paulo vai dizer ainda que no capítulo 6, né, que vocês eram escravos do pecado, né, agora vocês foram libertos. Antes vocês ofereciam os membros do seu corpo para fins de injustiça, né, para maldade, para servir o pecado. Agora vocês devem servir com os membros do seu corpo para a santificação. E ele termina dizendo aqui, no capítulo 6 ainda, né, dizendo que... no capítulo 6... não é aqui, desculpa, eu confundi com 1 Coríntios. Eu confundi aqui, 1 Coríntios capítulo 6, né, que fala: vocês foram comprados por alto preço e agora glorifiquem a Deus por meio do seu corpo. Vocês foram comprados, né? Agora vocês têm um novo Senhor. Esse Senhor tem novas ordens para a gente, né? Então, essa santificação aí que nós devemos caminhar nela, né? Somos convocados a andar em santificação. Mas Paulo diz também que não é uma coisa fácil, é uma luta, né? E até mesmo para ele, no capítulo 7 ele vai dizer isso, né? O bem que eu quero fazer não consigo, e o mal que eu não quero eu faço. Ele chega à conclusão: miserável homem que sou. Quem me livrará desse corpo, né, carnal, mortal, pecaminoso, né? Há uma luta constante, né, entre a gente, dentro de nós, digamos assim, né? Por quê? Basicamente, o que eu falo? A salvação, ou a justificação que a gente está falando aqui, envolve, com relação ao pecado aqui, né, 3 aspectos, né? 3 libertações, né? Primeiro, a salvação, a justificação nos livra do poder do pecado. Segundo lugar, a salvação nos livra da presença do pecado. E em terceiro lugar, a salvação nos livra da punição do pecado. É o poder do pecado, da presença do pecado e da punição do pecado. A presença do pecado, né? A gente, digamos assim, quando a gente é salvo, a nossa natureza carnal não é arrancada de nós, certo? Não é arrancada de nós, mas ainda a gente convive com a presença do pecado em nossas vidas. A punição do pecado, né, que é o inferno, a condenação eterna, ainda não aconteceu. A gente aguarda ainda esse livramento, né? Que Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, né, que a gente espera em Deus, né, aquele que nos livrará da ira que há de vir. Então é uma salvação que ainda não aconteceu, né? Então a gente é salvo, mas ainda não.
né? O já e o ainda não, né? Eu não sei se você já leu alguma coisa sobre isso, né? Já somos, mas ainda não somos salvos totalmente, né? Então, ainda estamos aguardando, né, a salvação nossa ser concretizada, ser cumprida, né, quando Jesus voltar. Mais uma coisa como? Um ato contínuo, né? Isso, um ato contínuo, que aí é o primeiro livramento ainda da justificação do pecado, né? Nós fomos libertos do poder do pecado. Ou seja, o pecado não nos escraviza mais. E isso a gente experimenta agora. É momentâneo. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E o poder, né, do pecado ele é enfraquecido, né? Aquele desejo para fazer o mal. Mas ainda continua sendo uma luta dentro de nós, né? Continua sendo uma luta dentro de nós. E, não sei, você vai perguntar mais uma coisa? Não, pode falar. No capítulo 8 já aqui. Que é uma luta constante, né? Mas que, no fim, né, seremos de fato glorificados, né? Isso. Resumindo, bem resumido mesmo aqui, o capítulo 8 de Romanos, né? Ele vai, principalmente ali o versículo 28, né? Que a gente usa bastante, né? Para confortar alguém, né? Alguma coisa do tipo, né? Irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, a gente sempre usa, irmão, não se preocupe, né? No fim, tudo vai dar certo, né? Mas a gente tem até que um entendimento quanto tanto errado, né, desse versículo, né? Em primeiro lugar, é um versículo que Paulo não está dizendo aqui que nada de ruim vai acontecer na sua vida, certo? Que por você amar a Deus, você está isento ao sofrimento, né? E ao próprio pecado na sua vida. Mas ele fala que todas as coisas vão cooperar para o bem, né? Em primeiro lugar, todas as coisas, não é apenas algumas coisas. Isso. Todas as coisas não significa que só são as coisas boas que acontecem na nossa vida que vão cooperar para o bem. Todas as coisas no grego, o que significa? Todas as coisas. Todas significa todas, né? Sempre é todo. É tudo na sua vida. Coisa boa, coisa ruim, desgraça, felicidade, tristeza. Tudo, absolutamente tudo que acontece na sua vida vai cooperar para o bem. Agora, se cooperar para o bem não significa que Deus ele vai, digamos assim, mudar a sorte da sua vida. Se você está doente, se você está enfermo, e talvez até com Covid, né? Não significa que você é uma promessa, você vai ser curado, porque todas as coisas. Não. Todas as coisas cooperam para o bem, e o bem que ele está falando aqui é o versículo 29, certo? Que É. pois aquele que de antemão conheceu também nos predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Então, esse é o bem, né? Esse é o bem. Todas as coisas, ruim, sofrimento, tristeza, vão cooperar para esse bem, para te fazer mais parecido com Jesus. Tudo. Tudo vai cooperar para esse bem, né? Todas as coisas vão cooperar para esse bem. E às vezes a gente não vai entender agora. Mas esse é o processo da santificação, né? É aquele processo de nos purificar. Aquele processo que Deus vai permitir que às vezes um sofrimento venha na nossa vida para nos reconhecer algum pecado que a gente precisa abandonar. Precisa reconhecer que a gente precisa ser mais humilde, mais dependente de Deus, de buscar mais a Deus, né? E talvez a gente não vai entender o projeto de Deus, o porquê naquele momento, né? Eu gosto de usar uma outra ilustração também, principalmente aí quem entende bastante de bordados, né, de costura, né? É como você pega um tecido, né, de um bordado, né, que as mulheres fazem aí, e você olha esse bordado do avesso, né, você não entende nada. É um monte de fio solto, né, você não vê um desenho ali formado, né, mas quando você vira do lado certo,
né, você começa a ver o desenho todo formado. E aqueles fios soltos que ficaram lá atrás, né, aquele desenho informe e tal, ele contribuiu para que o desenho no lado certo fosse formado completamente, né? Então, desse lado da eternidade que nós estamos agora no presente, muitas vezes vão ficar fios soltos na nossa vida, coisas que vão acontecer, a gente não vai compreender o porquê, para que Deus... O porquê, sim, né? Para que também? A gente vai entender isso mais especificamente depois, no outro lado da eternidade. A gente vai entender que aquele problema na vida, aquele sofrimento que Deus permitiu que a gente passasse, fosse para nos tornar mais semelhantes a Jesus Cristo, né? Então esse é o porquê, esse é o bem. Mesmo que eu venha a padecer, a morrer, né? Mas eu tenho que estar com isso em mente. E isso Deus está permitindo. É ruim, sim, né? Mas Deus, de alguma forma, que eu não entendo agora, Deus ele vai usar isso para me tornar mais semelhante a Jesus Cristo, né? E você vê isso constantemente em vários exemplos da Bíblia, o próprio livro de Jó, né? Você vê o antes e depois de Jó.